Além de ser especialista em direito agrário, o Dr. Robson ele é especialista em processo civil, em direito público, direito empresarial e direito bancário. A palavra é sua, doutor. Obrigado a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a comissão organizadora do evento, né? Eu já participei do ano passado, esse ano, né? Tanto ano passado que foi no Paraná, como esse ano aqui em Goiânia, está sendo muito bem organizado. E também gostaria de agradecer ao nosso honrado professor Cherubini e também o Rodolfo Ciliato e a Rafa Parra pelo convite que nos fizeram de estar aqui discutindo esse tema tão importante para o agronegócio brasileiro, que é as taxas de juros remuneratórios do crédito rural. A doutora Juliana fez aqui uma introdução a respeito do tema e eu gostaria de seguir um pouco mais a fundo no que diz respeito às taxas de juros que são aplicadas para o crédito rural quando o tomador do crédito ele contrata uma taxa de juros oriunda dos recursos obrigatórios, né, vinculados, e quando a cédula rural ela é contratada com crédito oriundo dos recursos livres. Mas antes de entrar diretamente no tema, seria importante, né, de primazia, a gente relembrar e nunca deixar de trazer à baila que o crédito rural ele tem uma finalidade específica, totalmente diferente de qualquer outro crédito da linha bancária comum. O crédito rural ele tem por finalidade o fomento da agricultura do nosso país. A importância do crédito rural é tamanha que lá em meados de 1960, década de 60, né, como a doutora Juliana já disse, quando foi criado a lei do crédito rural, a lei 4.829 de 65, perdão. Antes disso, quando o sistema financeiro brasileiro foi criado em 64, dentro da lei do sistema financeiro brasileiro, veio um artigo que diz o seguinte: as matérias relacionadas a crédito rural, crédito industrial, serão obrigatoriamente discutidas em leis próprias. Justamente por quê? Porque o legislador sabia da importância do crédito rural. Ele sabia que o crédito rural não poderia ser tratado igual se trata um crédito comum. Porque o crédito comum, ele visa o quê? Lucro. Obviamente, a instituição financeira empresta dinheiro para obter lucro. Essa é a finalidade do crédito comum. O crédito rural não. O crédito rural, a finalidade dele é a de desenvolver a produção rural do país, assegurar a alimentação e o bem-estar do povo. É essa que foi a finalidade, foi instituída pelo artigo 1º da Lei 4.829. Então, feito essa apresentação a respeito da finalidade, então vamos partir direto para o que aconteceu no decorrer dos anos aí de 1960 até os dias atuais. Como todo mundo sabe, e na década de 80, infelizmente o Brasil passava por uma inflação muito grande e os problemas fiscais eram tremendos. A inflação era galopante, batendo 100% ao mês, era algo que fugia à normalidade. E, obviamente, o governo já não conseguia mais subsidiar o crédito rural, que vinha desde 1960. Foi então que ele fez algumas mudanças no Manual do Crédito Rural, e dentre essas mudanças, ele abriu a possibilidade das instituições financeiras aportarem dinheiro delas para gerir o crédito rural. Ou seja, para que uma instituição financeira pudesse emprestar dinheiro via crédito rural, obrigatoriamente ela teria que aportar dinheiro dela para isso. Foi aí então que nasceu-se o quê? Os recursos livres, que são recursos que são aportados pela instituição financeira dentro do crédito rural. Só que a Lei 4.829 de 64 disse o quê? Disse que o Conselho Monetário Nacional, que era o órgão competente para fixar as taxas de juros do crédito rural, ou seja, não ficou na mão das instituições financeiras a contratação dos juros. Era o próprio governo que especificava qual seria a taxa de juro e ano a ano ela fixava essa taxa de juros. Ou seja, esse poder, vamos dizer assim,
era exclusivo do Conselho Monetário Nacional e não estava na mão dos bancos. Só que toda vez que o Conselho Monetário Nacional emitia a regulamentação balizando a taxa de juros, ele sempre frisava que aquela taxa de juros era para vinculação do crédito rural oriundo dos recursos obrigatórios, ou seja, aqueles que são aportados pelo governo. E por mencionar especificamente que aquela taxa era para aquele tipo de crédito, obviamente, os recursos que vinham do crédito livre não estariam abarcados por essa fixação. E com isso, apesar de, graças a Deus, o nosso agro brasileiro, como sempre, pujante, hoje nós, como disse na palestra, agora de manhã, em 2017, se transformamos no maior celeiro, do mundo, mas causou um novo problema dentro do sistema de crédito rural. Por quê? Porque daí nós tínhamos um corpo com duas cabeças. Nós tínhamos o crédito rural, uma lei específica que falava sobre crédito rural, só que se o crédito rural, que o tomador, no caso do produtor rural, fosse contratar com o banco, ele viria do recurso obrigatório, a taxa de juros estava fixada. Se esse mesmo crédito viesse de recursos livres do banco, a taxa de juro era convencionada pelo banco. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa óbvia, uma concorrência da taxa de juro dentro do próprio banco. O banco, obviamente, restringia mais o empréstimo a juros fixados, porque daí seria menores, e, obviamente, empurrava no produtor rural os juros vinculados ao recurso livre, que a taxa de juros era maior, porque ele visa lucro. E com isso, obviamente, gerou-se um encarecimento do crédito rural, a inadimplência aumentou, vários problemas ocorreram, produtores rurais perderam propriedades, enfim. Foi então que na década de 90, veio o STJ e meio que regularizou, vamos dizer assim, como existia uma omissão do Conselho Monetário em fixar a taxa de juros para os recursos livres, e, infelizmente, ano a ano eles não fixavam, só fixavam a taxa de juros dos recursos obrigatórios, e o livre eles não falavam nada, essa omissão, de certa forma, autorizava a instituição a praticar os juros comerciais. E isso, obviamente, causou um problema enorme. Na década de 90 veio o STJ e disse, calma aí, isso não pode ficar assim, porque a lei diz que quem tem competência para fixar essa taxa de juros é o Conselho Monetário Nacional. Então, a instituição financeira não pode fixar essa taxa de juros, porque essa competência é uma competência exclusiva do Conselho. Então, ela não pode ser transferida para a instituição financeira. Só que o que acontece? O Conselho Monetário Nacional continuou até os dias de hoje não fixando a taxa de juros para esse tipo de crédito. Então, o Poder Judiciário tinha que regularizar o problema. Calma aí. Se o órgão governamental não faz o papel dele, nós não podemos deixar o Estado, a pessoa, sem resposta do Judiciário. Foi então que saiu uma jurisprudência, nessa década de 90, dizendo o seguinte, olha, todas as vezes que o Conselho Monetário Nacional for omisso em fixar a taxa de juro, o banco não pode fixar uma taxa de juros acima de 12% ao ano. Ou seja, ele aplicou por analogia a lei de usura, que fala que as taxas de juros não podem ser ultrapassadas a 1% ao mês. Ótimo, para todos os fins, na década de 90, é o que eu sempre digo, ele, vamos dizer assim, ele trouxe os parâmetros para combater a abusividade, só que ele não resolveu o problema. Por que ele não resolveu o problema? Porque ainda continuou um corpo com as mesmas leis, as mesmas regras, as mesmas finalidades, com duas cabeças. Porque apesar de uma cabeça estar limitada a 12%, ela ainda sempre era maior do que a outra, fixada pelo governo, que sempre variou entre 5% e 7,5%. Ou seja, mesmo assim ainda as instituições financeiras poderiam cobrar praticamente o dobro da taxa de juros que cobraria se o tomador, que é o produtor rural, pegasse os juros do crédito obrigatório.
Então, diante disso, o que nós trazemos aqui para o debate, que é onde está o ponto, né? O ponto-chave. O legislador não, perdão. O judiciário, quando ele enfrentou essa matéria na década de 90, ele aplicou o artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito Penal, ao Direito Civil. O que ele disse? Olha, já que tem uma omissão na lei, por analogia, eu vou aplicar a lei de usura. Tá, até então foi legal. Só que não existia a omissão da lei. A lei existia, a lei do crédito rural está lá, desde 1965. E essa lei, ela regra tanto o crédito rural oriundo do recurso público, como o crédito rural oriundo do recurso dos bancos. Mesmo porque, para o banco gerir crédito rural, ele precisa obrigatoriamente aportar dinheiro dele para ele entrar no crédito rural. Se ele não aportar dinheiro dele, ele não pode atuar no crédito rural. Então é uma obrigação dele, ele cumpre uma obrigação para ele poder fazer essa gestão de toda essa carteira de crédito rural. Correto? Então, qual que é o ponto-chave que eu quero trazer para vocês aqui, que eu gostaria que vocês refletissem e pensassem? Pelo princípio da especificidade, que está lá no artigo 5º da LINDB, ele diz o quê? Ele diz assim, que o juiz, na aplicação da lei, ele deve atentar-se ao fim social daquela lei. Então, se nós voltarmos lá em 1965 e formos analisar o que o legislador quis, ele quis o quê? Ele quis separar o crédito rural dos demais créditos. É isso que ele quis, porque ele sabia que se o sistema financeiro entrasse no crédito rural com taxas de juros altas, obviamente o produtor rural iria tomar o crédito, plantar, colher e não ia conseguir pagar. Com isso, ele ia entrar em inadimplência, diminuir a sua produção e, obviamente, iria afetar a segurança alimentar do país e causar um problema socioeconômico. Então, foi por isso que ele separou as leis. Então, dentro da nossa visão, que eu queria trazer para vocês para refletirem, por mais que o STJ foi lá e parametrizou que o crédito livre poderia ser fixado até 12%, mesmo assim eu acredito que ainda não trouxe um ponto de precisão para esse tema. Porque, na minha visão, se o juiz tem que aplicar de acordo com a função da lei, a lei diz que não deve visar lucro. Então, o que eu penso? Eu penso o seguinte, se a regra que é colocada para o crédito fixo, crédito rural oriundo de recursos obrigatórios, tem uma parametrização de taxa de juros de 4 a 6, é porque o Conselho Monetário Nacional, que faz parte do Sistema Financeiro Nacional, acredita que aquela taxa de juro consegue fomentar o crédito, pagar o crédito e ainda se manter. Então, essas regras, elas estariam mais próximas da realidade dos fins sociais do crédito rural do que a lei de usura, que é uma lei geral. Então, o que nós defendemos aqui é o seguinte, que se para o crédito rural oriundo dos recursos obrigatórios a taxa de juros é fixada pelo Conselho Monetário Nacional, uma vez que ele foi omisso, essa mesma regra, com a atuação do judiciário, deve ser utilizada também para o crédito rural oriundo dos recursos livres. Por quê? Porque essa regra, ela é mais específica, ela é mais próxima e ela atinge os fins sociais daquele crédito muito mais do que a lei de usura, que é uma lei geral e que trata de todos os tipos de crédito. Então, é isso que eu gostaria de colocar para vocês nessa tarde. O Dr. Albernir, eu tenho um artigo publicado sobre esse tema, o Dr. Albernir foi o meu coordenador nesse debate, e quero que vocês reflitam sobre isso, porque é a partir